Lá, agora sim, estamos ao vivo aqui já pelo Instagram, já estamos entrando também ao vivo, agora sim, pelo YouTube e Facebook. E a gente sabe que a gente tem o nosso compromisso aqui com vocês de fazer live toda quarta-feira à noite, todo sábado de manhã, sempre com muito conteúdo bacana, conteúdo relevante sobre o nosso dia a dia dentro de um escritório de arquitetura voltado para a regularização de imóveis. E a gente tem como objetivo ensinar outros profissionais, arquitetos e engenheiros a terem um salário acima dos R$ 10.000 mensais a partir da regularização de imóveis, legal? Que é o que a gente faz hoje, que a gente praticamente respira o nosso dia a dia, legal? Então, gente, pode ficar à vontade para compartilhar, manda informações aqui, manda alguma dúvida, tá bom? Você que também está pelo YouTube, manda aqui dúvida pra gente, que é sempre um prazer a participação de vocês, legal? Bom, o tema aqui da live de hoje que eu quero trazer para vocês é documentação para um correto diagnóstico. Documentações que você deve solicitar para o seu cliente para fazer uma primeira reunião, um primeiro atendimento, para que você tenha condições ali de fazer alguma avaliação do imóvel, mesmo uma avaliação prévia, entender ali os fatos que envolvem aquela casa. Afinal, a gente sempre comenta que cada casa é um caso, né? Então, às vezes acontece do cliente, ele liga pra gente, é a coisa mais comum, né? Aí a gente pega, eu explico para ele a necessidade da gente fazer um correto diagnóstico, peço para ele, né? Às vezes o cliente, quando ele aparece na porta do escritório, eu vejo ali se ele já tem alguma documentação, afinal já está lá. Ou então a gente vai no imóvel do cliente para fazer um levantamento da situação real do imóvel, e aí, só que a gente sempre pede para o cliente separar a documentação da casa. E aí o cliente fala assim para a gente: tá bom, Igor, legal, eu tenho uma pasta aqui, mas o que você precisa? E, gente, já dando uma resposta aqui logo de cara para vocês, a gente sempre fala para o cliente assim: olha, cliente, leva tudo, tá? Traz tudo, porque antes sobrar do que faltar. Muitas vezes o cliente manda pra gente aquele calhamaço de coisa, com documento de carro, com carta de época de namorado, com foto de álbum de foto da família, manda um monte de coisa. Mas eu prefiro assim, gente, antes sobrar do que faltar, porque às vezes um único documento pode, às vezes, economizar em viabilizar um processo de regularização para o atendimento. Olha, que prazer, minha pastora aqui na live com a gente. Que beleza, fiquei feliz agora. Bom, então, gente, vamos lá. A gente sempre fala para o cliente: olha, traz tudo, porque antes sobrar do que faltar. Eu faço aqui no escritório, então quando eu for aí, a gente já faz ali uma seleção dos documentos que vão ser necessários, e aí eu já monto, organizo tudo direitinho. E nessa, o cliente fica muito grato, porque a gente já faz ali uma limpa na pasta do cliente. A gente tira aquele monte de cópia desnecessária que o cliente tem. Deus abençoe, pastora. Legal. A gente faz aquela limpa na pasta do cliente, que muitas vezes o cliente ele é leigo. O cliente ele não tem o conhecimento, ele fica até com receio de jogar alguma coisa importante fora. E aí você, com conhecimento técnico, você vai lá e vai fazer o levantamento dos documentos necessários, organiza a pastinha do cliente. O cliente só nisso daí ele vai ficar muito agradecido por você fazer, legal? Isso daí eu te falo que com certeza é o que a gente percebe no escritório dia a dia, tá? Mas quando a gente fala assim para o cliente, traz tudo, não é para trazer tudo porque a gente vai ver qualquer coisa. Não, a gente tem que saber sim quais são os documentos necessários para a gente fazer um correto diagnóstico, para a gente fazer uma regularização com responsabilidade do imóvel do cliente, legal? E aí o que acontece? A gente vai identificar na regularização a situação daquele imóvel. A gente sempre pretende ter como resultado final de uma regularização a matrícula do imóvel com a perfeita descrição, as construções averbadas em nome do proprietário. Ponto. Legal? É isso. Agora, para a gente chegar lá, a gente tem que passar por um caminho. Tá? E esse caminho que a gente chama de GPS dentro do nosso treinamento, ele passa pelo caminho da prefeitura, passa pelo caminho da Receita Federal, do registro de imóveis. Quando existe uma retificação, às vezes a gente tem que pedir alguma anuência dos confrontantes, prefeitura, afinal a prefeitura também confronta pela frente,
né, pela rua, e aí você dá a entrada também no registro de imóveis. Existem ali alguns procedimentos. Poxa, a pessoa está com a situação, a descrição dela desatualizada. Você precisa também entrar com a averbação para ter essa atualização, inclusive do nome do proprietário, legal? Com a perfeita descrição dele, estado civil, RG, CPF, endereço, gente, é muito importante. Ah, Igor, mas eu mudei a verba. Com toda certeza a verba. Por quê? Se você tem algum imóvel e um vizinho seu quer fazer um uso capião, quer fazer uma retificação, o cartório ele vai precisar da sua anuência. Se o vizinho entra com algum pedido, o cartório ele pode sim notificar. Quando o cliente o vizinho não me acha, ele manda o cartório notificar. Onde o cartório vai? No documento, no endereço onde está gravado lá na minha documentação, lá no registro de imóveis. Tá? Então, eu faço uma averbação dessa minha atual residência para que o cartório tenha condições de me achar caso seja necessário. Ah, Igor, mas e se não me achar, tá tudo certo? Jamais. Por quê? No caso do cartório não encontrar, ele pode anuir e dar ali como válido, como aceito a tua parte, porque afinal ele não te encontrou. Tá? Então isso daí é possível. Boa noite, Serrana Isabel. Que bacana. Vamos lá, gente. Participa aqui, manda pergunta aqui pra gente, tá bom? Pra gente interagir aqui e ficar cada vez mais rico esse material. E aí, que eu estava comentando, a gente pede tudo pro cliente. Eu falo, olha, traz tudo, antes sobrar do que faltar. O cliente traz aquela pasta gordinha, cheio de documento que não tem nada a ver com a obra. Maravilha! A gente vai separar, sabendo identificar nesse nosso GPS a etapa, né, quais os documentos de cada etapa, a gente vai organizar ali para entender o processo. E o que a gente espera de prefeitura? Tá? Da documentação de prefeitura. Então vamos começar a fatiar aqui. Tá? E vamos falar aqui inicialmente das construções, tá? Porque a gente pode falar também de retificação de terreno, de uso capião, enfim. O que a gente vai buscar em relação às construções na prefeitura? Primeiro, se eu estou falando prefeitura, possivelmente um IPTU. Tá? Ah, Igor, mas eu tenho um imóvel aqui que é INCRA. Eu preciso regularizar a prefeitura? Sim, muitas vezes, tá? Eu falo porque tem prefeituras que não exigem, tá? Que faça aprovação, mas muitas vezes a prefeitura pede sim que tenha a aprovação lá dentro da prefeitura. Igualzinho um projeto como se fosse urbano. Por quê, gente? Olha só, vamos começar a misturar os assuntos aqui não, para não confundir. Mas por quê? Ali, você não está fazendo um projeto de regularização? Você não está apontando que ali foi construída alguma edificação? Então a prefeitura ela tem o direito de cobrar o ISS. Concorda? Por quê? Por mais que não seja uma área urbana, foi o serviço realizado ali dentro do município. Legal? Então ela poderia ter esse direito. E aí é meu entendimento que é sim devido a gente fazer regularização de imóveis cadastrados no INCRA. Legal? Mas tem prefeitura que não pede, maravilha, então a gente não faz, tá? Mas a gente vai levantar. Existe algum auto de conclusão de obras? E aí o auto de conclusão de obras, ou certificado de conclusão de obra, pode ser um documento que vai chamar habite-se, pode ser um documento que vai chamar alvará de regularização ou alvará de conservação, tá? Ou certificado de conclusão de obras mesmo, tá? Cada prefeitura ela vai chamar de um jeito, tá? Mas é o reconhecimento pela prefeitura que existe tantos metros quadrados naquela determinada data, legal? E a data é sempre muito importante a gente frisar em cada documento que você encontrar. Por quê? Muitas vezes se você encontra, e aí já vamos antecipar, tá? A gente está falando de prefeitura, mas vamos antecipar para falar mais para frente, que a gente já viu que prefeitura, sequência da prefeitura, a gente vai tratar o imóvel na Receita Federal, onde tem incidência do imposto, que é o INSS, que muitas vezes é caríssimo. Eu acabei de falar com o rapaz por telefone, ele estava falando comigo, eu fiz ali uma continha, né, rápida, era coisa para ele pagar em torno de 18 mil reais. Então, assim, é muita grana, legal? Então, vamos lá, justamente para isso, para a gente começar a viabilizar e não só viabilizar o processo do cliente, mas também entender para a gente ter condições de direcionar o cliente, fazer um orçamento mais assertivo para o cliente, calcular as taxas, tudo direitinho.
Primeiro, auto de conclusão de obras. Legal? Maravilha. A gente já entendeu o que é auto de conclusão de obras. Você também vai precisar de um cadastro do imóvel, tá? Que pode ser uma ficha cadastral da informação do imóvel. Normalmente as prefeituras têm uma ficha resumo de tudo ali que envolve aquele imóvel. Algumas prefeituras são bem legais que elas trazem ainda um histórico de tudo o que houve ali naquele imóvel. Todas as aprovações, ele traz ali um relatório. Que foi cadastrado por fiscalização, agora foi cadastrado em ex-ofício, que teve uma regularização, depois foi feita uma demolição. Ela traz todo o histórico para você. E esse histórico é muito legal a gente entender, tá? E basicamente da prefeitura é isso que a gente vai analisar, tá bom? Eu estou falando de prefeitura. Prefeitura, só para a gente entender, a gente vai pegar uma ficha cadastral ou então um carnezinho do IPTU para ver quantos metros quadrados a prefeitura reconhece que existe cadastrado. Não quer dizer que está cadastrado, que está regularizado. Legal? Afinal, a prefeitura pode ter ido através da fiscalização e cadastrado uma obra. Mas essa obra fica cadastrada como irregular, afinal, não tem o auto de conclusões de obras. Legal? Então, o auto de conclusão vai para a gente ver se bate, pelo menos, a informação com a informação do cadastro. Quer dizer que se está coerente a documentação que eu tenho regularizada, bate com a documentação que a prefeitura reconhece. Quer dizer que o imóvel está cadastrado direitinho, que está regularizado, prefeitura? Não. Por quê? Pode ser que o cliente ele tenha feito um puxadinho, ampliou um cômodo, ou demoliu uma garagem, e aí ele não fez essa atualização e a prefeitura também não pegou. Tá? Mas pode ser, sim, motivo de uma futura regularização, se você não atentar. Pode ser até que a documentação passe. Só que a documentação não vai ficar correta. Legal? Então a gente sempre faz um levantamento técnico lá, somente externo, pelo amor de Deus, não vai perder tempo de fazer levantamento de caso de cliente sem estar fechado não, viu, gente? Cobra do diagnóstico, vai lá, tá? Puxa a metragem só externa, não vai fazer medida detalhada, né? O cliente não fechou contigo o projeto, ele só fechou em diagnóstico, então diagnóstico que leva em consideração a metragem. Aí a gente começa a abrir. Igor, mas todo caso você faz isso? Não, gente. Tá? Por exemplo, eu fui regularizar um imóvel em Campinas. E olha que Campinas era um projeto simplificado pelas características do imóvel. Eu fiz levantamento da casa toda. Por quê? Poxa, eu tô lá, é rápido para a gente fazer a medição. Vale muito mais a pena eu tirar a medida porque eu fui lá em Campinas para fazer o levantamento do imóvel do que, se Deus me livre guarde, eu ter que voltar lá uma segunda vez para tirar uma medida que faltou. São Paulo, mesma coisa a gente faz. Tá? Quando a gente vai para uma cidade fora, normalmente a gente já faz um levantamento ali, mas cobra por isso. Legal? Então assim, vamos lá, voltando. Prefeitura, auto de conclusões de obras, um espelho do IPTU ou ficha de informação de cadastro do imóvel. Legal? Aí você vai conferir com a situação real do imóvel que você vai lá e não tem jeito, vai ter que puxar a trena da área externa. Ali você já vai saber se está ok ou não. E aí podem ser que a gente encontre algumas divergências. Poxa, a área que está regularizada está maior do que a área que tem cadastrada. Por quê? Se foi regularizado, era para ter corrigido e em algum momento foi diminuído. Em que condições que isso foi diminuído? Foi feita alguma demolição? Porque se foi feita uma demolição e a prefeitura reconheceu, certamente existe um alvará e uma certidão de demolição também. Não, tá uma metragem aqui a mais que a prefeitura cadastrou. Tudo bem, você tem o auto de conclusão dessa parte a mais de uma ampliação ou não tem? Se não tem, possivelmente você vai ter que entrar fazendo uma regularização. Por isso que é muito importante a gente pegar essa ficha de informação de cadastro. Muitas vezes você consegue até pedir um desarquivamento do processo lá na prefeitura para você poder levantar, tá? Que situação que isso é mais comum, gente, de pedir um desarquivamento da prefeitura? Até porque demora um pouquinho mais quando a gente faz um serviço que necessita um desarquivamento. Quando o cliente ele não tem nenhum histórico do imóvel, ele não sabe te passar nenhuma informação do imóvel, idade dele, nada. Às vezes o cliente comprou lá o imóvel, mas ele não tinha acesso à documentação nenhuma.
E aí você vai fazer esse levantamento para saber o que existia de projeto aprovado ou não sobre aquele imóvel, legal? Bom, show de bola. E aí? E depois, prefeitura? A gente vai para a parte da Receita Federal. Quais os documentos que envolvem a parte da Receita Federal? Você vai ver se tem alguma CND, ou certidão positiva com efeito negativo. Você vai ver se existe alguma CNO, ou ARO, DISO, ou CERO, tá? Esses nomes, para quem não está familiarizado, tá? Todo o sistema da Receita Federal foi alterado em junho de 2021. É muito recente. E antes dessas alterações, elas tinham outras nomenclaturas, como o ARO, o DISO, tá? E agora a gente tem a figura do CNO e o CERO, legal? Alguma DARF que de repente tenha sobre pagamento, alguma dica ali que tenha que esse imóvel já foi em algum momento regularizado ali junto à Receita Federal, legal? Ah, Igor, mas olha só como as coisas se amarram, gente. Quando você já levanta um imóvel, e esse imóvel você confere lá, não, eu bati a trena lá no imóvel, achei lá 180 metros, aqui eu tenho cadastrado 180 metros, um habite de 180 metros. Maravilha, quer dizer que está direitinho. Só que esse habite é lá de 2004. Ou seja, já tem muito mais do que os 5 anos fiscais. Então, gente, automaticamente eu já fico despreocupado porque no momento do preenchimento, se eu fizer, eu vou precisar fazer, independente de ser tributável ou não, um processo de regularização na Receita Federal. Só que eu vou, com base nesses documentos que eu estou analisando, já comprovar uma decadência total. Afinal, o imóvel foi concluído, como eu comentei lá nesse exemplo, em 2004. Se ele finalizou em 2004 tem uma comprovação, ele já é decadente. Ah, Igor, mas eu vou ter que comprovar ali o documento de início de obra. Não tem. Não tem que fazer isso. O final da obra já é em período decadente. Ah, Igor, mas e qual data eu ponho? Põe lá 1º de janeiro de 2004. Se a obra acabou lá em outubro de 2004, por exemplo, início em janeiro, acabou em outubro. Ah, Igor, mas meu comprovante é de fevereiro, uma casa muito grande, não tem problema nenhum. Põe início em janeiro 2004, final fevereiro 2004. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Você vai conseguir fazer as comprovações. Olha, data incerta, data de início incerta, mas a data final era decadente. Não tem o que a Receita Federal criar caso em relação a essa cobrança. Legal? E por fim, no registro de imóveis, a gente vai precisar fazer uma análise da matrícula do imóvel. Ah, mas o cliente não tem. Ou então o cliente me trouxe essa matrícula lá de 2004, da época que ele fez o habite da casa. Então já está muito antiga. O cliente me jura de pé junto que não teve nenhuma alteração. Beleza. É conta e risco seu de fazer um diagnóstico para o cliente com uma documentação defasada. Por mais que você vai precisar de uma nova matrícula, você vai solicitar para o cliente a nova matrícula, gente, isso não é um desperdício. Só de você ter a garantia, a segurança de que de fato não teve nenhuma alteração sobre aquele imóvel, você já vai conseguir fazer um trabalho correto, sem ter que fazer um retrabalho. Legal? E aí? Ah, mas o cliente não tem. Pelo menos com um número ou com o endereço você consegue achar essa matrícula. Tá? Agora, se você solicitar lá no registro de imóveis, você vai pagar 60 e poucos reais. Sai na hora, beleza? Se você tirar online através do sistema do registradores.onr.org.br, tá? Pelo registradores, você vai conseguir fazer, inclusive, ter a opção de fazer uma busca somente para efeito de visualização, somente para efeito de consulta. E aí você está economizando para o cliente, porque em vez de você pagar 60 e poucos, você vai pagar apenas R$19, um pouquinho menos de R$20. Tem alguma pequena variação entre cada cartório, tá? Mas é em torno de R$20 uma visualização. Ah, mas demora? Não, ela sai instantânea. Independente se eu pesquisar aqui 3 horas da manhã, se eu pesquisar num domingo, eu dou o Enter, ele vai me... Opa, só voltar aqui. Eu dou um Enter, ele vai me fornecer essa matrícula instantaneamente.
E aí a gente já consegue fazer um correto diagnóstico, uma correta conferência de todos esses dados. Legal? Basicamente, isso que a gente está comentando com vocês, gente. Vamos lá. Basicamente, o que a gente está comentando aqui com vocês. Vamos voltar aqui minha câmera. Gente, sempre acontece alguma zica aqui no YouTube, né? Vocês já repararam? Vamos lá, só mudar aqui que acho que eu já vi que aconteceu. Show de bola, voltamos. Tá? Então, vamos lá. O cliente fez um primeiro contato. Olha, cliente, meu trabalho funciona assim, assim, assado, só que para a gente fazer um correto diagnóstico, te passar uma correta orientação, na verdade, eu te oriento a gente fazer um diagnóstico. E para esse diagnóstico eu cobro um valor X, legal? E desse valor X, não é meu interesse ganhar o diagnóstico, eu quero é fechar o serviço contigo, eu quero te atender. Tá bom? Olha, eu te cobro tanto metro quadrado, eu te cobro tanto para o processo da Receita Federal, tanto do registro de imóveis, tudo isso daí eu tenho que eu pratico a tabela aqui da associação, tá? Ah, Igor, mas a tabela é por metro. Sim, eu já defendi a ideia de cobrança de regularização por metro quadrado. Qualquer outro serviço, se você cobra por metro quadrado, você pode estar correndo risco de pagar para trabalhar. Se você cobra por demanda em regularização, você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Então, eu vou fazer uma live só sobre isso. E eu vou abrir minha planilha, tá? Para vocês. E aí, gente, vamos lá. E aí, assim, a gente passa essa previsão para o cliente. Agora, cliente, para eu te passar um orçamento mais assertivo, inclusive das taxas, eu vou fazer esse diagnóstico. Se você fechar comigo, eu posso até abater o valor desse diagnóstico. Porque às vezes o cliente não vai querer, né? Se tiver qualquer resistência ali para fechar contigo, você falar que vai abater, você já consegue conquistar o cliente ali. E, claro, você vai mostrar para o cliente o teu profissionalismo. Cliente, olha, meu interesse é fechar contigo. Se você não fechar, pelo menos eu não perdi esse tempo que eu tive lá no seu imóvel, que eu levantei na prefeitura, fiz análise e tal. Mas, se você fechar comigo, a gente abate. E deixa eu te falar uma coisa. Regularização é um trabalho tão legal, assim, retorno disso, que você vai fazer o processo. Esse valor do diagnóstico, gente, não vai te fazer falta, porque praticamente a hora trabalhada, aquele tanto que você, quando monta a sua planilha, falou que o custo da sua hora é tanto, você vê que é muito melhor recompensado do que aquele valor que você estipulou por hora dentro de uma regularização, tá? Você vai ver que quando a gente coloca um salário dos 5 dígitos aí que a gente fala dos 10K, é isso que acontece, tá bom? Depois que você tem uma certa frequência aí de clientes, tá? É muito possível você conseguir fazer números maiores, sim, porque, como eu te falei e repito, é um trabalho muito prático, técnico, rápido e bastante rentável. Muita possibilidade de trabalho, tá bom? E, enfim, gente. Você montou, você separou lá os documentos. O que você vai fazer? Agora você vai começar, então, a fazer toda a conferência. Poxa, o que existe regularizado e o que existe cadastrado? Bom, regularizado já está ok. Cadastrado não incide ISS, afinal a prefeitura já reconhece. Existe uma diferença ali do cadastrado para o regularizado. Então é o que eu tenho a regularizar. Aí eu vou cobrar o projeto em cima do a regularizar, as taxas em cima do a cadastrar e beleza, tá? Prefeitura, em resumo, é isso. Receita Federal, incide INSS, não incide? Tem decadência? Ah, o cliente me jura de pé junto que a obra acabou lá em 2004. Você tem documento específico que a Receita cobra aqui dessa lista pra gente atestar essa informação? Ah, não tenho. Sinto muito, nada feito. Porque a Receita cobra e ela dita a regra do jogo. Tá? Então, quando ela te cobra, ela vai te taxar, ela vai te passar a regra. E vai falar assim, olha, eu aceito esse documento. Ah, mas eu tenho outro aqui. Minha experiência, quando eu já tive lá na Receita Federal, eu quis apresentar qualquer outro documento, vamos nos ater ao que fala na instrução normativa. Se tiver aqui, a gente vai aceitar. Mas a mulher foi lá comigo, item por item, para ver se tinha ou se não tinha. Legal? E é assim. Então, tem comprovação? Tem.
Maravilha, você sabe que vai zerar. Não, não tem, vai ser tributável. A gente tem uma baita de uma ferramenta que está disponível, tá? Que é a planilha do cálculo zero, tá? Que é a planilha mais assertiva que você vai encontrar, mais completinha, tá bom, gente? E aí depois do registro de imóveis, quando a gente fala de construções para averbação, você também consegue fazer os cálculos de qualquer cidade do país praticamente. Ah, Igor, onde eu vou achar isso? Entra no sistema Anoreg, já vou passar a dica aqui para vocês. Anoreg, tá? É a Associação dos Notariados e Registradores, tá? Anoreg. Lá você vai encontrar uma tabela de emolumentos. Você vai abrir lá a tabela de emolumentos, vai aparecer a bandeirinha de todos os estados, você clica no estado, vai aparecer uma lista das cidades e você vai ver. Ah, mas tem estado que cobra diferente, cidade cobra diferente, normalmente é por cidade. Maravilha, tá bom? Se a cidade cobra diferente, você vai achar lá a tabelinha deles, lá dentro desse sistema para você aplicar. Legal? Normalmente cobra por faixa de metragem. Ou então fala assim, parte de tanto e depois para cada metro quadrado acrescenta mais X reais. Existem diferentes formas de cobrança, mas tudo isso você encontra no Anoreg. E olha só que tranquilidade, você, a partir do momento que, primeiro, você sabe analisar a documentação do cliente, você sabe como conduzir um diagnóstico, você sabe fazer os cálculos direitinho, que vão ser sim baseados nesses documentos, mais na informação que você encontrar fisicamente. Você vai passar para o cliente um orçamento mais assertivo, um orçamento mais completo. E aí vem aquela tal questão que às vezes a gente ouve falar, né? Eu ouvi de umas arquitetas conhecidas minhas aqui da cidade vizinha que me chamaram para fazer um serviço de regularização da receita, que elas não mexiam com isso, só mexe com prefeitura. Tá? Muitos arquitetos, muito engenheiro está trabalhando somente em prefeitura e deixando o filé para outra pessoa trabalhar. Legal? E aí, gente, essas arquitetas falaram assim, não, Igor, passa o seu valor aí que eu vou passar para o cliente, ele vai precisar fazer mesmo, porque esse cliente ele vai vender a casa, não lembro o que ele vai fazer, mas ele precisa dessa documentação, ele quer fazer e tal. Falei, beleza, meu valor é tanto, mas eu não trabalho dessa forma. Deixa eu fazer uma correta análise direitinho, porque senão pode ser que o valor fica muito mais caro. E aí, conclusão, nem lembro quantos, mas era coisa de mais de 20 mil reais que a gente tinha feito cálculo para cliente. Acho que era 20 mil, 40 mil, não lembro. Vamos colocar aqui nos 20 mil para não ficar ruim. Tá? Coisa de 20 mil reais. Como que você erra um orçamento em 20 mil reais, gente? Ah, mas taxa é pagar com qualquer profissional. Será? Será que vai mesmo ter que pagar todo esse valor? Não consegue nenhum documento que comprova a decadência? Orienta seu cliente corretamente onde ele consegue esses documentos, como que ele faz para conseguir. Ah, cliente, você tem a urgência? Teve caso que eu estou regularizando agora, que eu falei para cliente. Falei, olha, cliente, a gente está em agosto, a prefeitura vai demorar uns 2 meses para liberar seu processo. 2, 3 meses. Aninha, um beijo para você. 2 a 3 meses, ou seja, a gente está falando aí em outubro, novembro. Gente, novembro, ficar um mês só esperando para virar o ano e entrar em decadência, já uma boa parte desse imposto já alivia bastante. Eu não lembro da conta direitinho, eu não vou chutar valor aqui não para não faltar integridade, mas era algo em torno de coisa que se a cliente fosse pagar era 8, se fosse tudo tributável 8 mil, a cliente já tinha comprovação para pagar 3,5, tá? E aí depois a gente ia bater, se esperar virar o ano, ia pagar R$250. Se ela tivesse comprovação do início da obra antes, a gente ia conseguir de fato zerar. Mas poxa, de pagar 3,5 para pagar R$250, no pior dos casos, por conta de um único mesinho, gente. Você está falando para cliente que R$3.000 em um mês, tem muita gente que trabalha o mês todo e não ganha isso. Então, vale a pena a gente saber fazer uma correta orientação para o cliente, uma correta análise documental para fazer um correto diagnóstico, tá? Tudo vai partir do documento do imóvel. Legal, gente? Live bem prática, tá? Técnica, sim, mas de muita importância. Tudo começa pelo diagnóstico, um primeiro atendimento bem feito, tá? Para você conduzir.
vai fazer toda a diferença aí para o teu negócio. Legal? Então é isso, pessoal. A gente se encontra aqui novamente no sábado com mais uma live. Lives todas quartas, todos sábados aqui para vocês. Valeu!